Bom, aqui mais um vídeo aqui de equipamentos eletromecânicos, continuando o assunto de motores de indução, certo? A gente já deu uma olhada no funcionamento dele, já deu uma analisada no conceito de escorregamento, né? O motor de indução ele precisa estar rodando numa velocidade abaixo da velocidade síncrona para ele funcionar, certo? E agora vamos dar uma olhada no circuito equivalente do motor de indução. Para chegar no circuito equivalente, vamos ver uma descrição de novo do princípio de funcionamento do motor de indução, certo? Então você tem enrolamento no estator, que ele vai gerar o campo girante, ok? Esse campo girante, então no enrolamento do rotor, que não necessariamente é um enrolamento, pode ser aquela estrutura em gaiola, mas que vai ter laços de material condutor, que vão servir para ter laços de corrente. Certo? Então esse campo girante vai gerar tensão nesses laços, essa tensão por sua vez gera corrente pela resistência do rotor, pela condutância seria melhor dizendo, do rotor, certo? Então enrolamento do lado, enrolamento do outro, você bota a tensão do lado, gera a tensão do outro, lembra um transformador, né? E é basicamente essa ideia, né? Então a gente pode pegar e descrever um motor de indução basicamente usando os mesmos elementos de um transformador, né, com alguns detalhes a mais, né? Aqui deixa eu só completar aqui, que ele ficou faltando por alguma razão. IR I2 I1, certo? Então a gente tem do lado do primário, que seria então terminal do circuito equivalente. Então aqui seria a bobina do estator, bobina que vai gerar o campo girante, uma delas, né, porque aí normalmente é o sistema trifásico, certo? E aí você tem a bobina do estator trabalhando aqui com uma indutância de dispersão equivalente à indutância de dispersão primária. Então a indutância dessa bobina, que não tem um acoplamento com o lado do rotor, a resistência dessa bobina, a indutância de magnetização, a resistência do núcleo, a resistência de perda do núcleo, né? A indutância de magnetização num rotor, num motor de indução, ela é maior do que um transformador, pelo fato de que você tem num motor de indução, você vai ter um entreferro que normalmente você não tem no transformador, certo? Então isso vai dar uma relutância maior por natureza, né? Então você vai precisar de uma corrente de magnetização maior, então fica aparecendo uma indutância maior aqui. Então esse termo aqui é mais difícil da gente desprezar ele num motor de indução do que num transformador. Você tem a tensão E1, que é transformada por uma constante de elevação aqui, uma constante feita num transformador para uma tensão no rotor, R, né? Do rotor você vai ter o IR, a indutância do rotor, e a resistência do enrolamento do rotor, certo? A resistência equivalente, né? Isso aí, um motor de gaiola, que é o mais comum, né? Esses parâmetros aqui vão normalmente ser retirados empiricamente, né? Você não vai levantar esses números a partir da equação. Mesma coisa com o AF, o A do entreferro aqui, a relação de transformação aqui do transformador, certo? Então esse lado azul é o estator, esse lado azul é o rotor. Mas tem um detalhe: eletricamente eles estão trabalhando em frequências diferentes. Então o estator está trabalhando com a frequência da rede elétrica, FSE, certo? Se o rotor tivesse um escorregamento total, um S, né, de 1, ele estaria parado, isso aqui agiria como um transformador normal. Mas como tipicamente o rotor vai estar girando, certo? Então o efeito é que a frequência elétrica daqui vai ser a frequência de escorregamento, a frequência RE, frequência no lado elétrica do lado do rotor,
só vai ser a mesma do lado do extrator se o rotor estiver parado, né? Tipicamente não acontece, ou seja, ela vai ser dada por SFSE, né? Então isso aqui complica bastante a análise, porque agora a gente vai fazer a comparação aqui, considerando que esse lado vai variar de acordo com essa frequência. Tá? Então a resistência do rotor não varia com a frequência, mas a indutância varia e o AEF varia também com essa frequência. Por que o AEF varia com essa frequência? Então isso aqui é um S vezes um A0, né? Por quê? Porque você tem que a tensão induzida aqui que é proporcional, né? Proporcional a dφdt. Se a frequência diminui, a pressão induzida diminui também, então equivalentemente a fator de transformação também vai variar com o escorregamento, certo? Se o escorregamento for 1, está parado o rotor mecanicamente, a frequência aqui é a mesma daqui, você vai ter a máxima AEF, motor, o rotor com escorregamento total em 1, né? Vai ter o mínimo AF, né? Só para relembrar aqui, a gente vê uma simulação aqui, botar um escorregamento total de 1, então tem o meu campo girante, né? E isso vai causar o máximo de variação aqui nas bobinas do meu rotor, né? Agora, à medida que o meu escorregamento vai diminuindo, deixa eu parar aqui do lado do rotor para visualizar isso aqui melhor, certo? À medida que o meu escorregamento vai diminuindo, equivalentemente o meu campo girante vai ficando cada vez menos girante, ele vai virando numa velocidade cada vez menor, né? Até que eu chego no escorregamento zero, aí eu não tenho dφdt, eu tenho tensão zero. Isso aqui é bem linear com o escorregamento. Quanto maior o escorregamento, maior a tensão induzida no rotor, né? Então gera aqui né, essa relação com o AEF proporcional ao escorregamento, a fator de transformação efetivo proporcional ao escorregamento. Se a gente pega então isso aqui em consideração, então a tensão no rotor a gente pode escrever que é o S, o fator de escorregamento, vezes uma tensão para o escorregamento R0, né? Quanto maior o fator de escorregamento, maior essa tensão. Esse R0 na verdade vai ser zero, né? Se eu tiver o fator de escorregamento, não, o R0 vai ser zero, aqui está inadequado, né? Seria para frequência zero, eu teria a tensão no rotor o máximo possível. A tensão é R aqui, S vezes esse é R0. Da mesma forma, o XR ele depende da frequência, né? Que eu botei o FRE, mas pode botar aqui a frequência de rotação, velocidade de rotação elétrica no rotor, WRE, é S vezes a velocidade de rotação do estator, WSE, certo? Então, se a gente pegar esse termo daqui e juntar, né? Então aqui do lado aqui a gente vai estar velocidade de rotação em radianos por segundo, WRE, e do outro lado WSE. Se a gente pegar esse termo aqui, considerar a indutância do rotor na velocidade máxima, na velocidade síncrona, aí vai dar um SXR0, um XR0, né, o S1, isso aqui ficaria 1, então XR é S vezes XR0. E aí a gente pode pegar que a corrente no rotor é tensão no rotor sobre RR mais JXR. Ok. Tensão no rotor, vamos trocar por aqui. SR0, certo? Então vai variar, essa corrente no rotor vai variar de acordo com isso aqui. Com S de acordo com isso aqui. S vezes R0 sobre RR mais JS XR0
Então vai variar com R, e o R por sua vez varia com S, e para simplificar a gente divide aqui por S, certo? Então esse fator depende do S, esse fator depende do S, mas é mais simples a gente dividir por S e deixar só ER0 sobre RR sobre S mais JXR0, certo? Trabalha com o valor máximo do XR0, o valor máximo da tensão do rotor, e considera que a resistência do rotor é dividida por S, ok? Então isso aqui vai dar a corrente do rotor. Aí a gente pega e faz a transformação com um circuito equivalente. Tá aqui o circuito transformador, fizemos essa relação todinha, consideramos agora que o AEF é constante, que aí o ER fica o ER0 diretamente, o JXR0 também vai ficar constante, só o resistor vai ficar variando, aí a gente passa isso aqui para o R equivalente, certo? Então a gente vai ter uma resistência equivalente R2 sobre S, que é o AEF sobre o ER, o RR, o R2 por si, AF ao quadrado sobre RR, relação de transformação de achar a resistência equivalente em um transformador normal, certo? Só que aí o R0, RR a gente vai escrever como, vai ter esse parâmetro aqui sobre S, vai aparecer, certo? Então a gente vai colocar aqui R2 sobre S, e em cima o XR, né? Aí a gente vai levar em conta também, fazendo aquela operação desprezando o S, ele vai ficar esse x2, vai ficar nessa análise constante, F ao quadrado sobre XR0, certo? Então a gente considerar constante isso aqui, considerar 1 sobre S, vai ser a mesma coisa que a gente não considerar o fator de transformação constante e não considerar isso aqui constante, mas o resistor constante. Essa solução é mais simples, mas é apenas de eu pegar isso aqui e dividir por S em cima e embaixo. Então é equivalente, a corrente do rotor mantém a mesma nos dois lados, certo? Só que aí eu vou pegar a corrente do rotor e fazer a transformação pelo AEF, que agora vai ficar constante, para uma corrente 2, certo? Então eu vou ter a tensão P no terminal, talvez, né? P, aí o L1, R1 seria do lado do estator, aí a resistência de perdas no núcleo, indutância de magnetização, e do lado do rotor o equivalente vai ficar JX2 e a resistência variando com o S aqui, certo? Então esse aqui é o modelo que a gente normalmente vai trabalhar para analisar um motor de indução. Em cima desse modelo, né, a gente já pode fazer uma outra análise aqui, que é o seguinte: se a gente fizer a análise da potência no motor, a gente já tem dois termos aqui. Um é o R1, que é a perda do enrolamento, perda no cobre no enrolamento primário. O outro é o RC, são as perdas no núcleo, esterese e corrente de Foucault, né? Corrente parasita. No lado do secundário, o que é que eu tenho de perda no lado secundário? Então, a gente chega aqui nessa análise, no circuito trifásico, aí eu vou ter 3VFL cosseno de θ, potência de entrada, normal, certo? 3 tensões de fase, vezes a corrente de linha, para um determinado cosseno de θ. Esse VF é o que está aparecendo aqui como VP. VP vezes I1 seria o equivalente aqui, 3VPI1, porque eu vou ter 3 circuitos desses. Isso aqui eu vou ter a perda elétrica no lado do estator, que vai ser basicamente causada por esse elemento aqui. Perdas magnéticas, causadas por esse elemento aqui. E aí eu vou chegar na chamada potência no entreferro. Então a potência que está sendo transmitida do estator para o rotor vai estar nesse ponto aqui, essa potência do entreferro. Aí depois dessa potência do entreferro, isso aqui ainda não é minha potência convertida. Por quê? Porque eu vou gerar a corrente
tensão induzida no rotor, corrente no rotor. Isso vai me gerar perdas na resistência do rotor. Então eu vou ter perdas elétricas no rotor, né? Que a gente pode chamar isso aqui de potência de PCR, perdas no cobre do rotor, né? Perdas elétricas no enrolamento, né? Normalmente tem esse nome de perda no cobre, tanto no ator quanto no rotor. Então aqui é a perda elétrica, potência de perda do cobre no estator, né? Isso aqui é por conta da resistência do estator, isso aqui é por conta da resistência do rotor. Aí aqui sim eu vou ter a minha potência convertida, aí vai ser o torque induzido vezes a velocidade de rotação mecânica, certo? Aí aqui tem que ver que essa velocidade de rotação mecânica, no caso do motor de indução, ela tem aquele fator de escorregamento, tá? Então não é o caso síncrono, não é a mesma velocidade síncrona. Ter essas perdas mecânicas e sair, vai ter essa perda mecânica, né, atrito, ventilação, enfim, né, vai diminuir a velocidade de rotação, não tem como diminuir, então vai diminuir o meu torque, eu vou ter um torque específico na saída, a velocidade de rotação mecânica aqui na saída. O que é a perda elétrica no rotor, né, nesse elemento? Então é a corrente no rotor vezes a, eu posso calcular isso aqui pela corrente no rotor vezes a resistência do rotor, ou seja, potência de perda no cobre do rotor. Então 3, porque são 3 circuitos, um trifásico, né? A corrente no rotor ao quadrado, efetiva, vezes a resistência do rotor. Quando a gente faz essa transformação para o valor eficaz, para o circuito equivalente, aí esse R passa a ser o I2 e o RR passa a ser o R2, né? O I2 é a corrente equivalente à corrente R, tirando o fator de transformação, e o R2 é a resistência equivalente ao RR, tirando o fator de transformação. Aqui nessa conta não entra aquele 1 sobre S, certo? Porque a potência vai ser em cima de uma resistência de fato, certo? Então é 3I2 ao quadrado vezes R2. Mas esse R2 não aparece aqui, aqui aparece no circuito, não aparece puramente R2, aparece R2 sobre S. Lembrando que no motor, tipicamente, 0 menor que S é menor que 1, certo? Ou seja, R2 sobre S é maior do que R2. Então a gente pega esse R2 sobre S e a gente separa em duas partes aqui. Uma parte só o R2 e a outra que somada com essa, então isso aqui seria o equivalente a R2 vezes S sobre S. Quando eu somo isso com isso, 1 menos S mais S, vai ficar 1 sobre S, e isso aqui tudinho vai simplificar para R2 sobre S, certo? Só que aí quando eu faço isso aqui, aí eu vou ter agora todas as minhas perdas separadas aqui, certo? Então a minha perda no cobre do rotor, no cobre do estator, né? A perda no enrolamento do estator, tá aqui o R1. Perda no núcleo, tá aqui o RC. Perda no cobre do rotor, tá aqui, certo? Onde é que está a minha potência de entrada? É a potência que eu vou ver daqui. A minha potência, então vou botar um P aqui para ficar o símbolo igual. Então a potência de perda no cobre do estator, potência de perda no cobre do rotor, tá? A minha potência que é passada por entre ferro, então já desconsidera aqui a minha potência que passada no entre ferro está aqui. Eu vou ver a potência vista do lado de cá. Então o que eu vejo daqui então é 1 vezes I2 vezes o cosseno do ângulo entre eles,
é a potência que passa do entreferro. Já tirei aqui as minhas perdas do cobre do estator, já tirei as minhas perdas no núcleo, minha potência no entreferro. Essa potência no entreferro ainda tem a perda de potência no cobre do rotor, e aqui então esse elemento aqui R2 vezes 1 menos S sobre S, isso aqui representa não uma perda, mas justamente a parte que é convertida para potência mecânica. Então, a potência convertida vai estar representando por esse elemento. Lembrando que tudo isso aqui representa uma fase do meu circuito tipicamente trifásico. Então isso aqui vezes 3. Não. Vamos considerar trifásico, porque os motores de indução que a gente tem hoje em dia são todos trifásicos. Né? Então isso aqui vezes 3 vai ser o circuito mais completo. Né? Então eu vou ter a minha potência de entrada aqui, ter os elementos, vão fazer a variação das as várias indutâncias aqui, em geral os ângulos entre as minhas correntes. Vou ter a minha corrente de entrada I1, o equivalente à corrente do rotor I2, certo? Daqui para cá, então é 1 vezes I2 vezes o cosseno deles, vai ser a potência no entreferro. Eu nem vou escrever isso aqui porque a gente não vai trabalhar com essa equação. E para cá eu vou ter a minha potência de perda do cobre do rotor, representado por esse R2, e o resto, para dar o R2 sobre S, vai representar a potência que efetivamente vai ser transformada de potência elétrica para potência mecânica, ou seja, a potência convertida. Ok? Pronto. Daqui, vou dar uma pausa aqui e a gente continua no outro vídeo, a partir desse ponto.